Mãe, eu não tenho mais leite para dar ao meu filho. A voz saiu baixa, quebrada, como se cada palavra fosse pesada demais para ser dita em voz alta. Do outro lado da linha, havia silêncio. Um silêncio que machucava tanto quanto a própria frase. Acabou tudo. Eu tentei fazer durar, mas não deu. Ele chorou a noite inteira. Mãe, eu não sei mais o que fazer. Do lado de fora daquela cozinha simples, alguém ouviu. Rodrigo estava parado no corredor da própria mansão, com as chaves ainda na mão. Tinha acabado de chegar mais cedo do trabalho por causa de uma reunião cancelada. Era raro. Quase nunca estava ali naquele horário. E talvez, se tivesse chegado 5 minutos depois, nunca teria ouvido aquela conversa. Ele não queria escutar, mas não conseguiu sair dali. É só essa vez, mãe. Me empresta, por favor. É só para comprar o leite dele. Eu prometo que depois eu vejo como faço. Rodrigo sentiu algo estranho apertar dentro do peito. A voz era familiar. Era dela, a faxineira, a mulher que, todos os dias, chegava pontualmente às 7 da manhã, limpava cada canto da casa como se fosse invisível, ia embora sem nunca reclamar de nada. E agora estava ali, chorando escondida, pedindo dinheiro emprestado para a própria mãe, por causa de leite. Leite para um bebê. Rodrigo ficou parado, imóvel, sem saber exatamente por que aquilo o atingiu daquele jeito. Ele tinha acabado de fechar um contrato milionário naquela semana. Milhões passando pela mão dele como números em uma tela. E ali, a poucos metros de distância, uma mãe não tinha dinheiro para comprar uma lata de leite. Ele tentou racionalizar. Talvez fosse exagero. Talvez não fosse tão grave assim. Mas a forma como ela falava, a vergonha na voz, o desespero escondido, não parecia exagero. Parecia real. E doía. Rodrigo se afastou devagar, como se estivesse invadindo algo que não deveria. Foi até o escritório, sentou na cadeira e ficou olhando para o nada por alguns segundos. Mas a voz não saía da cabeça dele. Ele chorou a noite inteira. Aquilo ficou ecoando. Ele abriu o notebook. Digitou rapidamente. Fórmula infantil sem lactose. Os resultados apareceram. R$ 90, R$ 100, R$ 110. Ele franziu a testa. Não era barato. E se fosse isso todo mês? Ele fez a conta. Uma lata por semana. Quase R$ 400 por mês. Para alguém que ganha um salário mínimo. A conta não fechava. Simples assim. Não fechava. Rodrigo recostou na cadeira. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava pensando em negócios, contratos ou dinheiro. Estava pensando em uma mulher, uma mãe e um bebê que chorava de fome. E algo dentro dele começou a incomodar. Não era pena. Era pior. Era consciência. Minutos depois, ele levantou. Voltou até a cozinha. Ela já estava ali, terminando de limpar a bancada. O rosto estava seco, mas os olhos denunciavam tudo. Quando viu Rodrigo, se assustou. Bom dia, senhor Rodrigo. Não sabia que o senhor tinha chegado. A voz saiu normal demais, forçada demais. Ele olhou para ela por alguns segundos, como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Qual é o nome do leite que o seu filho toma? Ela congelou. Piscou uma vez. Duas. Como se não tivesse entendido. O quê? O leite, o especial. Qual é a marca? Ela demorou a responder. Não confunde. Mas, por quê? Rodrigo pegou o celular. Pesquisou rapidamente, confirmou a imagem. Era aquele mesmo. Guardou o telefone no bolso. Certo. Só isso. Ela ficou parada, confusa, sem entender o que aquilo significava. Mas o que aconteceria poucos dias depois. Ela jamais imaginaria. E nem Rodrigo sabia ainda que aquela simples pergunta mudaria completamente o rumo da vida dos dois. Naquela noite, Rodrigo não dormiu bem. Deitado em uma cama que custava mais do que muitos meses de trabalho de qualquer pessoa comum, ele ficou olhando para o teto, em silêncio, enquanto a mente não parava. Mas não eram contratos, não eram números, não eram negócios. Era o choro de um bebê que ele nunca tinha visto. Era a voz dela, baixa, quebrada, pedindo ajuda como quem não tem mais para onde ir. Ele virou de lado, fechou os olhos,
Tentou ignorar, mas não conseguiu. Porque, no fundo, ele sabia. Não era sobre dinheiro, era sobre escolha. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou mais cedo do que o normal. Tomou café em silêncio e, antes de sair, pegou o telefone. Ligou para um fornecedor antigo. Eu preciso de um produto específico, fórmula infantil sem lactose, da marca Non Comfort. Do outro lado, a resposta veio rápida. Temos sim. Quantas unidades? Rodrigo ficou em silêncio por um segundo. Pensou. Me manda 6. Do outro lado, uma leve surpresa. 6. Isso. Ele desligou. Simples assim. Sem drama. Sem anúncio. Sem ninguém saber. Na quinta-feira daquela semana, quando Cida chegou para trabalhar, havia algo diferente. Na entrada de serviço, encostada na parede, uma caixa grande, com o nome dela escrito em um papel. Ela parou. Olhou ao redor. Não tinha ninguém. Se aproximou devagar. O coração começou a bater mais rápido. Pegou o papel. Reconheceu a letra. Abriu o bilhete. Cida, isso é para o Gabriel. São 6 latas do leite que você usa. Deve dar para o mês inteiro. Não precisa me devolver. Assinado, Rodrigo. Ela ficou parada, sem reação. Por alguns segundos, o mundo pareceu parar. Depois, ajoelhou. Abriu a caixa. E lá estavam. 6 latas. Exatamente a marca certa. Do tamanho certo. Alinhadas. Novas. Intactas. Ela levou a mão à boca. E chorou. Mas não era o choro escondido da cozinha. Era diferente. Era um choro que vinha de um lugar que ela nem sabia que ainda existia. Era alívio. Era gratidão. Era esperança. Durante meses, ela tinha vivido contando moedas, pulando refeições, tentando fazer o impossível com o pouco que tinha. E agora, alguém tinha visto. Alguém tinha se importado. Alguém tinha feito algo, sem pedir nada em troca. Naquele dia, ela trabalhou diferente, mais leve, mais silenciosa ainda. Mas por dentro, tudo estava diferente. E no final do expediente, antes de ir embora, ela parou na porta do escritório. Respirou fundo. Bateu levemente. Pode entrar. Ela entrou devagar. Ficou parada, as mãos juntas na frente do corpo. Senhor Rodrigo. Ele levantou os olhos. Obrigado. Simples, direto, mas carregado de tudo. Ele apenas assentiu. Não precisa agradecer. Ela respirou fundo e, pela primeira vez, decidiu falar. Não para pedir, mas para explicar. O Gabriel nasceu prematuro, ficou na UTI. Quase 2 semanas. Rodrigo parou de trabalhar. Ouviu. Depois descobriram a intolerância à lactose. Ele chorava muito. Não ganhava peso. A voz dela não tremia, mas cada palavra carregava um peso silencioso. O pai dele foi embora quando eu ainda estava grávida. Rodrigo ficou em silêncio. Eu moro de aluguel. Pago R$ 600. Faço alguns bicos, mas o leite é quase 400 por mês. Ela baixou o olhar. A conta não fecha. Rodrigo respirou fundo. Ele já sabia, mas ouvir da boca dela era diferente. Era mais real, mais pesado. Eu não estou te contando isso para pedir nada. Ela disse. Só achei que o senhor merecia saber. Rodrigo ficou olhando para ela por alguns segundos. E então fez uma pergunta simples. Tem mais casas onde você trabalha? Tenho, 2 vezes por semana, depois daqui. Ele fez a conta mentalmente. E o resultado era o mesmo. Não fechava. Nunca fechava. Naquela noite, Rodrigo percebeu algo que nunca tinha parado para pensar. Ele sempre acreditou que esforço era suficiente, que quem trabalhava duro conseguia. Mas ali, diante dele, estava alguém que trabalhava todos os dias. E mesmo assim, não conseguia. E aquilo mudou alguma coisa dentro dele. Mas o que nenhum dos dois sabia ainda é que aquela ajuda silenciosa, aquela simples caixa de leite, ia chamar a atenção de alguém. E essa pessoa não tinha boas intenções. A notícia chegou até ele de um jeito simples. Como quase tudo que causa problema começa. Sem alarde, sem aviso,
Cida não contou com maldade. Ela só estava feliz. E quando algo bom acontece depois de tanto tempo de dificuldade, a gente fala, mesmo sem perceber o risco. Foi numa tarde comum. Ela comentou com a família que o patrão tinha ajudado com o leite do bebê. Falou com leveza, com gratidão. Mas alguém ouviu diferente. Edevaldo, o irmão, 30 e poucos anos, sempre atento, mas não ao trabalho, à oportunidade. 2 dias depois, ele apareceu na mansão, sem avisar, sem convite. Tocou a campainha com confiança. Rodrigo atendeu pelo interfone. Quem é? Sou irmão da Cida. Preciso falar com o senhor. Rodrigo hesitou por um segundo, mas liberou a entrada. O homem entrou olhando tudo. A sala, os móveis, os detalhes, como quem já estava calculando o valor de cada coisa. Sentou sem ser convidado e foi direto. Eu fiquei sabendo da ajuda que o senhor deu para minha irmã, o leite. Achei muito bonito da sua parte. Rodrigo não respondeu. Só observou. Eu também estou passando por uma fase difícil. Se o senhor pudesse me dar uma ajuda. Rodrigo interrompeu, sem alterar o tom. Eu ajudei sua irmã por uma necessidade específica, pelo filho dela. Silêncio. Não posso ajudar em outras situações. Edevaldo tentou insistir, mudou o discurso, tentou criar empatia, mas Rodrigo manteve a mesma resposta. Calma, firme, definitiva. Minutos depois, o homem foi embora, sem o que queria, mas não sem levar algo. Ressentimento. Rodrigo ficou parado na sala depois que a porta se fechou, pensando se tinha feito certo. E sabia que tinha. Ajudar não significava abrir espaço para qualquer coisa. Bondade sem limite vira problema. Na manhã seguinte, antes que Cida descobrisse pela família, Rodrigo chamou ela. Ela entrou no escritório já tensa. Como se soubesse. Seu irmão veio aqui ontem. Ela fechou os olhos. A vergonha apareceu no rosto dela imediatamente. Eu sinto muito. Eu sabia que ele podia fazer isso. Rodrigo levantou a mão levemente. Você não fez nada de errado. Ela não levantou o olhar. Minha família às vezes complica. Ele foi direto. O que aconteceu não muda nada. Ela levantou os olhos. Surpresa. O leite continua vindo. Silêncio. E então, algo diferente apareceu no olhar dela. Gratidão. Mas não aquela que vira dependência. Era respeito. Naquele momento, tudo parecia resolvido, mas não estava, porque havia outra pessoa observando tudo de longe. E essa era muito mais perigosa. Soraya, 50 anos, elegante, sempre bem vestida, sempre sorrindo, mas o sorriso não chegava nos olhos. Ela fazia parte do mesmo círculo social de Rodrigo, e Cida trabalhava na casa dela 2 vezes por semana. Foi ali que a história chegou, distorcida, aumentada e mal interpretada. Sua faxineira está levando o filho para a mansão do patrão. Ele está ajudando com dinheiro. Está comprando coisas. Para Soraya, aquilo não soava como bondade. Soava como ameaça. Ela ligou para Rodrigo naquela mesma tarde. A voz era suave, quase preocupada. Rodrigo, eu preciso te falar uma coisa como amiga. Ele ouviu. Essa menina, a Cida, você precisa tomar cuidado. Silêncio do outro lado. Ela tem histórico de se aproximar de homens em situação de vulnerabilidade. Rodrigo franziu a testa. Que histórico? Gente do bairro comentou. Ela faz isso com método. Você está sendo usado. As palavras foram ditas com segurança, como se fossem fatos. Rodrigo não respondeu de imediato. Algo dentro dele resistiu, mas outra parte ouviu. Porque a dúvida, quando entra, mesmo pequena, cresce. Ele desligou a ligação e ficou olhando para o telefone por alguns segundos. No dia seguinte, Cida percebeu. Ele estava diferente, mais distante, mais frio. Respostas curtas, sem olhar nos olhos, sem perguntar do bebê. E aquilo doeu, mais do que qualquer falta de dinheiro, porque ela já conhecia aquele tipo de mudança. Era o começo do fim. Na hora de ir embora, ela não aguentou. Parou na porta.
Aconteceu alguma coisa, Sr. Rodrigo? Ele evitou olhar. Não, só estou ocupado. Ela assentiu, mas não acreditou. No caminho para casa, com o filho no colo dentro do ônibus, ela sentiu aquele medo antigo, o medo de perder. De novo, mas o que ela não sabia é que Rodrigo não era um homem impulsivo. Ele não decidia baseado em boatos. Ele investigava. Naquela mesma noite, ele pediu à assistente que levantasse informações, discretamente, sem chamar atenção. E o que ele descobriria? Não só limparia o nome de Cida, como revelaria quem realmente estava por trás daquela mentira. E quando a verdade aparecesse, alguém pagaria por isso. A resposta veio mais rápido do que Rodrigo esperava. Em menos de 2 dias, tudo estava na tela dele. Relatórios simples, objetivos, sem emoção, mas com peso suficiente para mudar tudo. Ele leu uma vez, depois outra, e ficou em silêncio. Não havia nada contra Cida. Nada. Nenhuma reclamação. Nenhum histórico duvidoso. Nenhuma história escondida. Pelo contrário, havia elogios, referências, patroas anteriores que falavam da honestidade, da pontualidade, do cuidado. Uma delas escreveu: ela saiu porque precisou reduzir os dias de trabalho depois que o filho nasceu prematuro. Foi uma das melhores pessoas que já trabalharam aqui. Rodrigo encostou na cadeira. Sentiu algo apertar no peito. Culpa. Ele tinha duvidado, mesmo que por pouco tempo. Mas tinha. Logo depois, pediu outra coisa à assistente. Informações sobre Soraya. E foi aí que a verdade apareceu. Não sobre ela, mas sobre o marido, Fábio, ex-sócio de Rodrigo. Um homem que, nos últimos anos, tinha tentado fechar negócios por fora. E quando não conseguia, espalhava dúvidas, rumores, mentiras discretas, sempre no momento certo, sempre para clientes certos. E Soraya era a peça perfeita, elegante, convincente, amiga de todos. Era ela quem plantava a dúvida. E agora, tinha tentado fazer o mesmo, mas dessa vez, com a pessoa errada. Na manhã seguinte, antes mesmo de Cida começar o trabalho, Rodrigo foi até a entrada. Ela acabou de chegar. Parou quando viu ele ali. Como sempre, cautelosa. Eu preciso te pedir desculpa. Ela ficou imóvel, sem entender. Eu ouvi uma coisa sobre você, e por um momento deixei isso me afastar. Silêncio. Você percebeu? Ela assentiu devagar. Achei que ia ser mais uma vez. Ele franziu a testa. Mais uma vez o quê? Ela levantou os olhos. Direto. Mais uma vez alguém decidindo que eu não mereço o bem que chegou. Rodrigo não respondeu, porque não havia o que dizer. Só havia uma coisa a fazer. Fazer diferente. Naquela mesma tarde, ele chamou ela para conversar. Sem rodeios. Cida, eu preciso de alguém de confiança aqui. Ela ouviu em silêncio. Alguém que cuide da casa, que receba fornecedores, que acompanhe tudo quando eu não estiver. Ela não disse nada. Eu quero que seja você. Ela piscou. Surpresa. Vai ter aumento de salário, plano de saúde, alimentação. Ela respirou fundo, ainda tentando entender. E tem um quarto nos fundos, vazio há anos. Você e seu filho podem ficar lá, sem pagar aluguel, se você quiser. O silêncio tomou conta do ambiente. Ela olhou para o chão, depois para o filho, depois para ele. Eu não sei se posso aceitar uma coisa dessas. A voz saiu baixa. As pessoas vão falar. Rodrigo respondeu com calma. Você pode pensar. Ela pensou, por 3 dias, e voltou, com a resposta: eu aceito, mas com uma condição. Ele esperou. Eu sou funcionária. Eu trabalho. Eu não estou aqui por favor, nem por interesse. Silêncio. Eu quero que isso fique claro. Rodrigo olhou para ela, e pela primeira vez, viu não só uma mãe, mas uma mulher forte, íntegra. Pode ficar tranquila. 2 semanas depois, ela se mudou, e a mansão mudou junto. O silêncio deu lugar a um som novo, o choro de um bebê. Depois risadas. Depois passos, pequenos, inseguros, mas cheios de vida. Meses passaram, e
Em uma manhã comum, Gabriel tentou andar sozinho pela sala. Caiu, riu, se levantou. Cida chamou, agachada. Vem, meu amor. Rodrigo estava na entrada, observando. Sem ser chamado, o bebê deu 2 passos, depois 3. Olhou para a mãe, depois para Rodrigo, e foi na direção dele. Caiu nos braços dele. Rodrigo segurou. Sentiu o peso leve, o calor, a vida, e riu. Um riso diferente, verdadeiro. Cida ficou olhando, em silêncio, e naquele momento algo mudou. Sem palavras, sem pressa, sem necessidade de explicar. O tempo fez o resto. A convivência virou cuidado. O cuidado virou proximidade. E a proximidade virou sentimento. Meses depois, já não era só uma casa. Era um lar. E, numa noite simples, sentados na varanda, sem luxo, sem pressa, eles se olharam e entenderam. O que tinha começado com dor, agora era amor. O pedido veio um tempo depois. Simples, sem espetáculo. E a resposta veio antes mesmo dele terminar. Sim. Rodrigo encerrou qualquer vínculo com o ex-sócio, formalmente, sem espaço para dúvida. A verdade veio à tona. E Soraya, dessa vez, não teve controle sobre nada. Edevaldo nunca mais apareceu. E Cida aprendeu que família não é quem compartilha o sangue. É quem fica, é quem ajuda, é quem constrói. E você, já teve alguém assim na sua vida? Alguém que apareceu quando tudo parecia perdido? Ou talvez você já tenha sido essa pessoa para alguém? Deixe nos comentários. Eu quero saber a sua história. E se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal e acompanhe as próximas. Porque histórias como essa, a gente não esquece. Até a próxima!